Boa noite, senhores pais, alunos do Centro Educacional Poente e famílias que nos ouvem. É com o coração transbordando de alegria e com muita gratidão a Deus que estamos aqui nesta noite, realizando essa live para homenagear as famílias do Centro Educacional Expoente pela parceria, pela confiança e por acreditar no trabalho que esta instituição tem desenvolvido ao longo desses anos. Desejamos a todas as famílias as mais ricas bênçãos celestiais, não só nesse dia, mas em todos os dias. Que Deus abençoe e as proteja. Pais e escola é uma parceria de sucesso. Vamos falar um pouco da origem do Dia da Família na escola. Como se originou esse dia? Foi através de lei? Como que se deu? Então, o Dia Nacional da Família é comemorado no dia 8 de dezembro, surgiu como uma maneira de homenagear a instituição familiar na vida em sociedade. A família é responsável pela educação, cultura, moral e ética de todos. Essa data é o dia especial reservado para celebrar a importância dos pais e mães em todo o contexto familiar. Em 24 de outubro de 1963, o Decreto-Lei número 52.748 intitula o dia 8 de dezembro como Dia Nacional da Família. A presença dos familiares no desenvolvimento acadêmico dos jovens é muito importante. Isso torna os pais membros ativos da vida escolar dos filhos, já que passam a compreender melhor as metodologias e os trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Dessa forma, pais e responsáveis podem potencializar o que é tratado na escola e em casa. Com isso, é possível identificar de maneira mais assertiva as dificuldades dos jovens, seus pontos fortes e como a instituição pode intervir nos desafios que os alunos encontram. A presença da família no ambiente acadêmico é de extrema importância. Assim, é possível construir uma trajetória escolar dos alunos muito mais conectada com todos os âmbitos da vida dos jovens. Para estreitar os laços entre instituição, pais e responsáveis, o Centro Educacional Expoente tem procurado de forma lúdica para o fortalecimento da parceria escola e família, que é uma parceria de sucesso. Nós temos procurado de maneira bem lúdica ingressar, entrosar as famílias com a escola e a escola com as famílias. Esse tempo de pandemia deixou esses laços muito mais estreitados e muito mais fortes, porque hoje a escola está em cada casa, hoje a escola entrou nas casas, hoje tanto os alunos quanto os pais podem assistir às aulas, a escola hoje está em casa. Então, nós agradecemos muito essa parceria, nós agradecemos as famílias que têm caminhado junto com a escola, nós agradecemos porque as aulas híbridas estão dando certo porque a família abraçou a causa, a família está junto, a família tem caminhado junto com a escola. E hoje nós estamos aqui para homenagear as famílias do Centro Educacional Expoente por essa parceria de sucesso, por acreditar no trabalho que a escola vem desenvolvendo, por acreditar nesse potencial que a educação pode na educação como transformadora. Então, nós louvamos a Deus por tudo isso, agradecemos a cada família que tem colocado seus filhos na escola. Nós temos família que matriculou os filhos ainda na educação infantil e já está conosco agora, já concluindo o ensino médio. Então, nós agradecemos muito a Deus por essa confiança, nós agradecemos a Deus pelas famílias da nossa escola, por acreditar no que a escola faz, por acreditar nessa parceria junto com a escola. Então, nós agradecemos. E nesta noite, para falar as nossas famílias, para homenagear as nossas famílias, nós trouxemos um convidado muito especial da nossa escola, um convidado que a escola estima muito, é o pastor Adriano Fernandes. Ele veio para falar as nossas famílias. O pastor Adriano é professor também de história, ele foi professor da nossa escola, trabalhou com a gente um bom tempo, mudou desta cidade, foi morar no Mato Grosso, precisamente em Tangará,
e lá também pôde exercer seus dons e talentos como secretário de educação na cidade de Tangará. E hoje, a nossa alegria maior, ele está de volta na cidade e tem 2 filhos estudando na nossa escola. Então, nós somos muito felizes e gratos por termos o pastor Adriano como parceiro desta escola. Seja muito bem-vindo a essa escola, hoje como preletor, homenageando as famílias. Com você, pastor Adriano, a palavra. Seja muito bem-vindo. Está sem som, abra seu som, pastor. Ah, está sem som. Seja muito bem-vindo. Foi? A palavra é sua. Chegou Seja aí muito o som? bem-vindo. Estamos lhe ouvindo muito bem. Opa, obrigado. Eu estava dizendo, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, na verdade, poder participar dessa live, o que para mim é muito gratificante. Eu tenho um sentimento muito grande pelo expoente. Os meus filhos estudam aqui, os 2 filhos que eu tenho estudam aqui, o Benjamin e o Azaf. Eles amam a escola, eles não têm dificuldade de sair de casa para vir à escola, porque essa escola é realmente um ambiente familiar e agradável. E eu pude viver isso aqui também por um ano, no período que pude lecionar aqui na escola, pude ser professor de seus filhos, né? E isso foi muito bom para mim. E estar aqui hoje novamente falando de família é para mim uma alegria muito grande, principalmente nesse novo normal que nós estamos vivendo, né? Um novo momento, um novo período, um novo normal, um novo, meio novo para nós, uma novidade diferente. A nossa geração e ninguém nas gerações anteriores à nossa, nossos pais, nossos avós viveram uma pandemia, viveram uma situação como essa tão prolongada assim. Então, tudo ainda está sendo descoberto, tudo ainda está muito novo. E as famílias se readaptando nesse novo diferente, se readaptando a essa nova realidade de viver. Né? E nós estamos aí chegando num período natalino, um período festivo, de virada de ano, e nós não sabemos como tudo isso se dará. Literalmente, esse é o momento de fortalecer as nossas famílias. Verdade. É um momento importante para isso. E para falar de família, estamos hoje homenageando as famílias da nossa escola, são famílias benditas do Senhor. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre essa instituição família, como originou a primeira família, como a família tem sido influenciada pela mídia, as redes sociais, como está esse contexto familiar nos dias atuais? Então, vamos lá. Nós pontuamos algumas coisas para a gente estar fazendo essa troca de passe, né? Esse bate-bola sobre família, e vamos ser bem objetivos. Para a gente começar, eu gostaria de ler um salmo, para fortalecer a nossa fala e abençoar as famílias que estão nos ouvindo, que é o Salmo 128. O Salmo de número 128, ele, na verdade, é um cântico, ele é um poema. E é bem assim que a família deve ser tratada. A família deve ser tratada como um poema, a família deve ser tratada como um cântico de alegria, porque o Senhor nos presenteou com essa instituição chamada família. Então vamos ver, o Salmo de número 128, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os teus dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Esse texto que nós lemos, esse salmo de apenas 6 versos, ele retrata sobre, ele nos mostra a estrutura familiar,
o que é a estrutura familiar e como ela é abençoada. E nele contém o segredo da bênção de Deus para as nossas famílias. Nele contém o segredo da bênção de Deus para os nossos filhos. Nele contém os segredos da bênção de Deus para uma família próspera e feliz. O Salmo começa dizendo que é bem-aventurado. A expressão bem-aventurado, ela significa, literalmente ao pé da letra, mais do que feliz. Uma pessoa que atingiu um nível de felicidade completa, um nível de gozo, de alegria completo. Então ele vai dizer que será completamente feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse será feliz, esse será completo. E esta bênção radiará pela sua casa, pela sua família. E o texto diz que ele comerá do trabalho das suas mãos. Isso fala de uma vida honesta, isso fala de uma vida legalmente digna. Ele comerá do trabalho das suas mãos, ele feliz será, e todas as coisas lhe serão bem-sucedidas, tudo lhe irá bem. A tua mulher, agora ele entra num contexto familiar, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Isso fala de prosperidade, de plantio, de firmeza, e é o que ele está dizendo, que a sua família, a sua esposa, os seus filhos, o seu marido, a sua casa, será como uma oliveira frutífera ao lado da tua mesa. E termina o Salmo dizendo que você verá os filhos de teus filhos. Aqui tem uma expressão lindíssima, quando ele diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos. A Bíblia está dizendo que o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele tem a bênção da longevidade. Ele vai viver muitos dias, ele vai ver os seus netos, que são os filhos dos nossos filhos. Isso fala de gerações, isso fala de legado. E uma das coisas que nós estamos preocupados, que a sociedade está preocupada, que nós, pais, estamos preocupados, que a escola está preocupada, é sobre que legado nós vamos deixar para os nossos filhos. O que é que nós estamos mostrando a eles sobre o nosso amanhã, sobre o futuro que está por vir. Hoje nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, desde os meados de março desse ano, com essa realidade, com essa pandemia, que nenhum de nós nunca viveu, que nenhum de nós tínhamos experiência de como lidar com isso. E nós estamos vendo aí as autoridades tendo dificuldade de lidar com isso, proibindo Natal, proibindo celebrações, proibindo comércio, proibindo escola, e enfim, tudo que nós já sabemos e já vivemos. Qual é o legado que nós estamos ensinando? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos? Porque os nossos netos, pelo menos na minha geração, enquanto pai que tenho filhos ainda em fase escolar, os meus netos vão querer saber dos meus filhos: pai, como vocês estudaram? Como era esse negócio de pandemia na época do senhor, na sua escola? E eu talvez tenha alguma história para contar nesse sentido. Qual é o legado que nós estamos deixando? Essa instituição chamada família, ela nunca correu tanto risco como ela está correndo nos dias de hoje. A família nunca foi tão ameaçada como ela está sendo nos dias de hoje. E não é só por causa da pandemia, mas a pandemia veio nos mostrar uma realidade familiar que muitos não conheciam. A convivência, por exemplo, no período em que tivemos que ficar obrigatoriamente confinados, no período em que tivemos que compartilhar do nosso confinamento, nós podemos descobrir coisas que não sabíamos uns dos outros. Tanto é que a taxa de violência doméstica, ela mais do que dobrou nesse último semestre, porque as famílias passaram a conviver mais, passaram a ter mais problemas de convivência, mas a falta de paciência e os defeitos uns dos outros ficaram mais explícitos, e isso também está influenciando na educação dos nossos filhos. Isso também está influenciando nas aulas online dos nossos filhos.
onde está o grande X da questão, que é a convivência doméstica. A família foi criada por Deus. A família, ela é uma instituição divina e ela tem moldes que Deus deixou para ser observados. Pai, mãe, macho, fêmea, filhos, gerações, frutos desse relacionamento. Esse é o modelo cristão de família, esse é o modelo conservador de família, esse é o modelo de Deus sobre família. Quando Deus instituiu a família, ele criou o macho, ele criou fêmea, ele os uniu e disse: procriai, enchei a terra. Isso foi a instituição da família. E o salmo que nós lemos nos mostra os moldes de uma família feliz. É quando nós tememos ao Senhor. Mas as nossas famílias têm corrido riscos, e riscos gravíssimos, ameaças gravíssimas nesses últimos dias, e em especial agora nesse período de quarentena, de pandemia, de reclusão social, de distanciamento, né, das pessoas. O número de pessoas que estão sofrendo com problemas psicológicos é absurdo, nunca foi tão alto. As pessoas nunca tiveram que tomar tanto medicamento para poder dormir, para poder controlar os ânimos, para poder controlar o humor, para poder viver melhor à base de medicamentos. A ameaça da perda de emprego, a ameaça das dívidas, a ameaça da contaminação, a ameaça de morte por conta da contaminação do vírus, os grupos de risco, o distanciamento, tudo isso nos colocou de frente a uma realidade que nós não conhecíamos. E as famílias que estavam desestruturadas, as que já vinham de alguma forma desestruturadas, elas estão sofrendo mais. Elas estão vendo como a água que escorre pelos dedos, o amor, a compreensão, a cumplicidade também se esvaindo dos lares, também se esvaindo das famílias, porque os nervos estão à flor da pele e as pessoas não estão sabendo lidar com essa situação. As pessoas não estão sabendo lidar com esse novo. Então veja, como a família tem sido influenciada pelas redes sociais. Por que isso? Porque ficaram mais tempo conectados. Aqueles que tinham rotina de trabalho, e essa rotina foi quebrada, e as pessoas tiveram que conviver mais, até pedir um copo d'água dentro de casa, há quem peça pelo WhatsApp, há quem peça pelo telefone, né? Então, a rede social passou a ter uma influência maior nas nossas vidas. Quantos pais que, com pouca paciência com os filhos, dizem assim: toma o telefone, senta lá no sofá e vai brincar com o telefone, né? Sem saber exatamente o que essa criança, o que esse adolescente, o que esse jovem está acessando com este aparelho que cabe na palma da sua mão, mas que abre janelas para todo mundo, para todo o universo, para todo tipo de assunto que ele queira compartilhar, pesquisar, conhecer. E aí está um grande mal. As redes sociais passaram a fazer parte das nossas vidas de uma forma mais intensa. E hoje nós podemos ver que na década de 90, nós tínhamos lá o Orkut, era a única rede social que existia, era uma novidade. Hoje nós temos inúmeras redes sociais. Hoje nós temos tantas facilidades de comunicação. As pessoas nem ligam mais umas para as outras. Elas mandam mensagens. Elas não usam mais o texto, a ligação convencional. E esse perigo chegou aos nossos filhos, porque abriram-se as janelas do mundo, abriram-se as janelas de todo o universo, de jogos, de conversas, de salas de bate-papo, de sites de relacionamento e tudo mais, né? A TV, ela fica mais tempo ligada. Pode participar, tia Joana. As porteiras estão abertas, né, pastor? As fronteiras foram quebradas. Verdade. As porteiras estão abertas. É verdade. E o que podemos falar sobre os princípios e valores que são de responsabilidade da família e que essa família tem que contribuir com a sociedade, que essa responsabilidade da família para com a sociedade? O que nós podemos falar sobre isso?
Bom, primeiro, Joana, eu vejo que a família ela precisa se organizar como instituição. A família está se desintegrando. Nós cristãos, que temos um lado mais conservador sobre família, ainda conseguimos organizar e levar bem essa situação. Mas veja só, como é importante o papel da família dentro dessa sociedade que está totalmente despreparada para esse momento. Totalmente despreparada. Como nós dissemos no início, o número de violência doméstica cresceu assustadoramente, não é verdade? E isso é dado, isso é verídico, isso é real. E como essa família pode contribuir com a sociedade, com a escola? Primeiro, a família precisa se reestruturar, a família precisa se organizar, a família precisa ter momentos, organização, cronograma. É importante que a família se reúna e que ela tenha momentos para todas as coisas, principalmente nas famílias onde possuem jovens, crianças e adolescentes. Mais adolescentes e crianças, elas precisam ter rotinas organizadas, elas vão ter momentos de diálogo, momentos de refeição em família, momentos de uso do aparelho, da celular, da TV e de outros entretenimentos, para que isso não roube o espaço. Agora, a importância dos pais acompanharem os seus filhos em suas rotinas é de extrema importância, porque se é novo e difícil para nós, é novo e difícil para eles também. E veja, Joana, e os pais que estão nos assistindo, outro dia eu vi uma carreata, acompanhei até uma carreata política aqui numa cidade do entorno, com o meu carro acompanhando aquela carreata, e por onde o carro de som passava, tocando o jingle, a música do candidato lá, da candidata, as pessoas saíam para a rua e as crianças corriam para ver o que estava acontecendo, mas a música era rítmica, e as crianças de 7, 8, 10 anos de idade dançavam de forma sensual, que a gente se, meu Deus, onde essas crianças aprenderam a dançar dessa forma? Né? Onde elas aprenderam? E onde elas aprenderam? Aprenderam nas redes sociais, aprenderam nos programas de televisão, aprenderam nas fazendas da vida, nos BBBs da vida e assim por diante. Os desafios da família, diante dessa inversão de valores que nós estamos vivendo, diante desses desafios sociais que estamos vivendo, a importância da família manter o equilíbrio, seus valores, suas estruturas é muito importante. Valorizar o diálogo, valorizar o perdão, valorizar a comunhão, valorizar a cumplicidade familiar, valorizar essa troca de carinho, de diálogo, de compreensão nesse momento tão difícil, para fortalecer os laços, para trazer para mais perto, para trazer para mais junto e ter mais compreensão, mais entendimento, mais diálogo, a fim de preservar essas estruturas, a fim de preservar essas bases, a fim de preservar esse sentimento de unidade que a família não pode perder. Aonde a família é omissa, onde a família tem uma omissão muito grande com a criação dos filhos, entra a permissividade, onde tudo é permitido. A omissão, a ausência dos pais, a ausência dos avós, a ausência dos tutores, provoca uma permissividade muito grande. Tudo é permitido, tudo é válido. As crianças fazem o que quer, a hora que quer, comem o que quer, assistem ao que quer, e esse comportamento vem refletir aqui dentro da escola. Esse comportamento vai refletir dentro do ambiente escolar, porque ela vive uma vida permissiva em casa, por conta da falta de diálogo e acompanhamento dos pais, acompanhamento da vida pessoal dessa criança, participar da vida pessoal dessa criança. Aqui o texto bíblico que nós lemos fala que eles estarão ao redor da mesa. Isso é social, isso é socializar dentro de casa. E é o que muitas famílias não estão mais conseguindo. Agora, com essa nova pandemia, há desafios. A escola, por exemplo, é um novo desafio. A família em casa, devido à pandemia e os efeitos positivos e negativos que isso causa para nós, Joana,
é muito grande. Há muitos pais que não se envolvem com a educação dos seus filhos. Ele não sabe, ou não incentiva, ou não obriga, ou não faz com que a criança vá para frente do computador, ou use o aparelho celular em benefício ao seu estudo, e acompanha, e anda junto com aquilo ali. Eu acredito aos pais que estão nos assistindo, e também a você, diretora, que você tem recebido muitas reclamações ou desabafos de pais dizendo, olha, está difícil acompanhar, porque no momento e a internet é ruim, e eu não consigo acompanhar as aulas, e em casa só tem um computador, e aquela situação toda. E o papel da família, nesse momento, é importante para que essa criança tenha interesse em estudar, para que essa criança tenha interesse em interagir com o professor. Em casa, nós temos procurado acompanhar. É difícil? Não é todo momento que a gente pode, não é todo momento que os dois estão à disposição, não é? Eu e a minha esposa, no caso, mas nós temos procurado acompanhar de perto as aulas, o horário de início, o horário de término, as tarefas que estão sendo passadas, mas é um desafio gigantesco, é um desafio enorme. É verdade, e quando a família é omissa, quais os prejuízos que causa na vida da criança? Bom, o maior prejuízo, e o primeiro deles que acontece, é a perda do tempo. É um tempo, Joana, que pode não ser mais recuperado. Porque a omissão dos pais faz com que a criança folgue. A omissão dos pais faz com que a criança se distraia, não é cobrada, então ela fica à vontade, o tempo passa, porque o aprendizado fica prejudicado, né? Ele fica prejudicado, ele fica deficiente, e isso vai fazer falta para ela depois. Então, esse tempo, ele pode não ser tão... Ele não pode ser recuperado, de repente, com a ênfase que nós precisamos que ele seja recuperado. Certo? Porque... A infância passa, né? Oi? A infância passa, não é isso? A infância passa, mas não é só essa infância. Às vezes algum pai pode pensar, mas a infância agora, as crianças estão brincando como nunca em casa, né? Não, mas é essa fase do aprendizado, da formação do caráter da criança, da formação dos seus valores, dos seus princípios. A omissão dos pais provoca deficiências no aprendizado. Vai crescer uma criança com um aprendizado deficiente, como eu já disse, que vai causar-lhe prejuízos posteriores na hora da escolha de uma profissão, na hora da prestação de um concurso público, na hora da prestação de um vestibular para ingressar numa faculdade, nos relacionamentos, quando os pais são omissos, as crianças passam a se relacionar mais cedo com outros indivíduos, por isso nós temos aí muitos adolescentes se embrenhando para o namoro, e isso acaba em prejuízos familiares, porque ele queima etapas, porque os pais são omissos, não orientam, e às vezes até deixam para lá. Eu já vi pai, eu lido com a igreja e com muitas famílias, a gente vê pai dizendo assim, pastor, não tem mais jeito não dá para falar com esse menino, não me obedece, eu não sei mais o que eu faço, e isso já é fruto de uma omissão de quanto à formação dessa criança, porque as fases vão chegando, os comportamentos vão mudando, as crianças vão crescendo, tomando ideias, moldando os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, e isso vai trazer grandes prejuízos para a família e para o ambiente escolar, né? O que é mais importante que nós estamos falando aqui, que o aprendizado vai sendo prejudicado por conta dessa omissão. A formação desse caráter fica deficiente. E com isso gera uma inversão de valores, não é isso? A gente tem visto muito a falta de respeito de muitos filhos para com os pais. Isso é uma inversão de valores e que traz sérios prejuízos, não é isso? Você sabia que a lei da palmada, ela não fala sobre palmada? Apelidaram a lei como lei da palmada, mas ela não fala nada sobre a palmada. Você pode ler o artigo da lei depois, eu anotei, mas eu não trouxe a minha anotação, eu queria ter falado sobre isso. Isso colocou na cabeça de muitos pais que os filhos não podem ser corrigidos.
Não, porque a lei não permite corrigir. Permite sim. A lei, ela veio para controle e inibição dos excessos que são cometidos contra crianças e adolescentes. Mas a lei não diz que os pais não podem corrigir. Eles devem corrigir. Então, o pai, quando é omisso na correção, no ensino, na cobrança, no acompanhamento, essa criança vai crescer com sérios problemas. Esse adolescente vai começar a demonstrar um comportamento que os pais não vão conseguir controlar depois. E hoje o número de adolescentes e crianças que nós temos fazendo acompanhamento psicológico é absurdo, é muito grande, porque os pais também transferem essa responsabilidade, como alguns gostariam de transferir para a escola a responsabilidade de educar, o que não pode acontecer. A escola não educa, a escola reforça valores que são ensinados em casa. O filho é educado em casa, a escola reforça, como também a igreja reforça esses valores, reforça essa educação, prega isso, mas a criança, ela traz de casa a sua formação, ela traz de casa a sua educação. E a escola, a igreja e outras instituições que fazem parte da família, elas reforçam tudo isso. Um dos tópicos que nós colocamos aqui, Joana, sim, sobre para quem tem dificuldade de acompanhar as tarefas diárias da criança, quais as formas de vencer essa dificuldade? Veja bem, as famílias, elas têm tido menos paciência, porque a convivência aumentou, né? Então, a grande parte, não é em sua totalidade, mas uma grande parte, a gente que lida com famílias vê que a paciência diminuiu dentro do lar, as pessoas estão menos tolerantes, e isso está refletindo na educação dos filhos. Porque em aulas online, em aulas pela internet, pela rede, elas precisam de mais cautela, elas precisam de um acompanhamento dos pais, elas precisam que os pais estejam presentes acompanhando aquilo, tirando dúvidas, fortalecendo a educação, pegando ali os pormenores das tarefas de casa, porque a aula é muito rápida, a distância e também a distração que o computador causa tem prejudicado. Então, para quem tem essa dificuldade de acompanhar essas crianças, quais as formas de vencer essas dificuldades? É reprogramar os momentos dentro de casa. É não permitir que o momento em que a criança vai estar diante do computador, diante do aparelho celular, acompanhando as aulas, todos os membros adultos daquela família estejam envolvidos em outras coisas. Mas é muito difícil. Tem as tarefas domésticas, tem o trabalho home office dos pais, do irmão mais velho, mas na medida do possível, todos têm essa responsabilidade, poderiam se organizar para que essa criança, esse jovem, esse adolescente, não tenha mais prejuízos ainda na sua formação educacional do que a pandemia já nos causou, né? E nós que ainda temos o privilégio, Joana, de ter os nossos filhos numa escola particular, temos essa dádiva de Deus de ter os nossos filhos numa escola particular, que tem se empenhado ao máximo, que tem colocado todo o seu material pessoal, de pessoas, de tecnologia, à disposição, e a permissão de voltar às aulas presenciais, nós temos tido dificuldade. Imagine aquele pai que tem um filho na rede pública. Como não está prejudicado a educação e o ensino do seu filho? Mesmo porque a rede pública tardou muito, e dentro desse quesito, eu quero aqui parabenizar o Centro Educacional Expoente em sua pessoa, Jona, e parabenizar os pais que são compreensivos, que trabalham junto com essa escola e se envolvem, porque um dos nossos temas aqui hoje também é o envolvimento dos pais com a escola, né? O pai precisa estar presente na escola. Eu fui secretário municipal de educação em Itabera da Serra durante uma gestão toda, e um dos trabalhos que nós implementamos ali foi o programa Família na Escola. E nós tínhamos a família dos pais envolvidas na restauração do patrimônio, na programação anual,
nas reuniões com os pais, participando de uma forma mais efetiva. Os pais vinham para dentro da escola, pintar a escola, desenhar na escola, fazer atividades com os filhos. Era um programa acompanhado pela Secretaria de Educação e pelas direções de cada unidade. E foi um sucesso, porque o aprendizado com o apoio da família, o aprendizado sem o apoio da família, ele tem uma distância muito grande nos resultados. Nos resultados. Na escola nós temos essa dádiva dos pais serem bem presentes, acompanham o currículo da escola, acompanham as aulas, quando há reunião, eles estão sempre presentes, então isso faz com que os meninos tenham um rendimento muito melhor em todos, no âmbito, né, durante todo o ano, justamente por causa da proximidade. E, fechando, já caminhando para o final, nós trazemos esse título dessa live de hoje, a família é a base de tudo. Por tudo que nós vimos, que o Senhor falou, tudo que a experiência, o convívio, que a palavra de Deus também nos disse, nessa noite, é que a família é a base de tudo. Eu gostaria que você fizesse algumas considerações acerca desse tema, família é a base de tudo. Bom, eu separei aqui um texto do livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, onde Davi fala para Salomão uma coisa muito importante. Davi estava no final do seu reinado, no fim da sua vida. Salomão, seu filho, seria o seu sucessor no trono de Israel. Então Davi olha para Salomão e diz para Salomão a seguinte expressão: eu vou pelo meu caminho de toda a terra. Ele estava dizendo que estava chegando ao fim da vida, ele ia seguir o curso natural, que era a morte, que era a velhice. Então ele disse: eu vou pelo caminho de toda a vida, esforça-te. E isso é Davi dizendo para seu filho Salomão: esforça-te, pois, e seja homem. Seja homem. Essa expressão é muito forte de Davi falando para seu filho: ser homem, ser honesto, ter caráter, honrar com seus compromissos. É a família, é o seio familiar que forja os grandes homens, que forja o nosso caráter, que forja a nossa conduta de vida. É ali que nós aprendemos a valorizar tudo, inclusive os bens materiais. É ali que nós aprendemos a valorizar a família, a valorizar a sociedade, a valorizar a igreja, as leis. Então, quando nós dizemos que a família é a base de tudo, nós queremos dizer que é no berço que se constrói uma sociedade, que é no berço que se constrói os bons homens, que é no berço, que é ali dentro de casa, que nós exportamos para o mundo tudo que há de bom. Tudo que há de bom. Se eu tenho paz em casa, eu vou ter paz no meu trabalho. Se eu tenho harmonia em casa, eu vou zelar pela harmonia na escola. Se eu tenho amor dentro de casa, eu vou ter amor dentro da igreja. E assim por diante. Tudo que é cultivado dentro do lar, dentro da família, é refletido na sociedade em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Tudo que é fortalecido dentro de casa é refletido fora dela. Então, nesses últimos dias, nesses dias de pandemia, nesses dias que estamos vivendo tão difíceis, vamos fortalecer os laços familiares. Vamos reconstruir as nossas bases. Vamos fortalecer as nossas bases com o diálogo, com a oração, com amor, como o Salmo 120, com temor ao Senhor, que é o princípio de todas as bênçãos. Vamos buscar e temer a Deus, acima de tudo, que as nossas famílias serão abençoadas e bem-sucedidas. Amém. Obrigado, Joana. Nós vamos assistir a um vídeo, que é uma homenagem dos nossos alunos para as famílias. Nós vamos ter duas etapas desse vídeo. Primeiro, hoje nós vamos assistir um vídeo com os alunos que produziram aqui na escola. Depois nós vamos ter uma outra live. Nós vamos passar o vídeo que os alunos produziram em casa. Esse vídeo está sendo editado, ele é um pouquinho mais longo, porque cada aluno, ele gravou o vídeo e mandou. Então, hoje nós vamos assistir um pouquinho mais curtinho o que foi produzido na escola.
o que foi produzido em casa, ele está sendo editado, e nós vamos passar no outro momento, na próxima live nossa, que é a homenagem dos nossos alunos para as famílias, e já antecipando o Natal. Então, nós vamos ter agora um trabalho de música, um musical bem curtinho. Então, eu gostaria ainda que você estivesse atento e acompanhasse esse pequeno musical parte 1, depois nós vamos ter o parte 2. Andréia, está com você. A música. O estudo da música promove a autodisciplina, a paciência, fortalece a memória, melhora a concentração e a atenção. De forma generalizada, de forma geral, a música ela contribui para o desenvolvimento completo do ser humano. E aqui no Centro Educacional Expoente, nós trabalhamos com a música desde pequenininhos até a sua fase do final do Fundamental 1. Eu aprendi que a música não é só tocar, e sim se divertir. Eu gosto de cantar, tocar e dar o meu melhor sempre. Aqui no Expoente eu estou desenvolvendo o meu talento.
Muito bom, né? Nós agradecemos aos alunos por essa belíssima homenagem e nós vamos convidar o pastor Adriano para encerrar essa live de hoje, orando pelas famílias e abençoando as famílias, entregando ao Senhor, colocando no seu altar de graça, impetrando também a bênção. Amém. Muito obrigado, Joana, pelo convite. Foi uma alegria, um prazer muito grande. Infelizmente, passa muito rápido. O assunto ele é bastante rico, né? Dá para a gente abrir um leque de oportunidades. E eu quero aqui agradecer e abençoar os pais que estão nos assistindo e reiterar o Salmo 128, verso 6. E verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Que o Senhor te dê longevidade, abençoe a sua casa, seus filhos, a sua família, que seja harmônica. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento aqui, por este bate-papo, por esta introdução à tua palavra sobre família. Que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família que faz parte do sistema expoente, cada família que faz parte desse ambiente escolar, como também aos profissionais que aqui trabalham. Esteja abençoando a vida de cada um deles. Nós pedimos a tua graça, nós pedimos a tua bênção sobre os nossos filhos, Senhor. Venha abençoá-los de uma forma poderosa, com graça, com sabedoria, com saúde, e nos dê graça para termos, ó Deus, a sensibilidade de entender os nossos filhos, de ajudá-los, de caminhar com eles, de ensiná-los o caminho que eles devem andar. Obrigado por isso. Abençoe a direção do Centro Educacional Expoente com todos os seus colaboradores. Nós assim te agradecemos. E que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Pastor Adriano, o Centro Educacional agradece a sua presença, a sua participação conosco, agradece a colaboração que você tem dado a essa escola, agradece as orações e nós estamos também à disposição, conte sempre conosco e muito obrigado por esse dia de hoje, essa participação conosco, nós só temos a agradecer. Receba o nosso abraço. Bem forte, obrigado, Joana. Deus abençoe Amém. A todos. Aqui encerramos agradecendo e abraçando a cada família que está nos acompanhando. Que Deus assim as abençoe.